Fala galerinha, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam em paz. Então vamos lá, na nossa aula de hoje iremos dar continuidade ao assunto capitalismo. Na aula passada a gente fez uma abordagem sobre os modos de produção que antecederam o capitalismo, bem como vimos as características desse capitalismo, o objetivo principal desse capitalismo que é o lucro e vimos o conceito de mais-valia. Nessa aula de hoje, nós iremos abordar as fases do capitalismo. Então, como foi que surgiu esse capitalismo? Ele passou por algumas fases até chegar a essa fase atual que nós vivemos. Então, vamos lá. A primeira fase do capitalismo, que é denominada de capitalismo comercial, alguns autores colocam essa fase como pré-capitalismo. Outros autores colocam sim como o início do capitalismo, chamado de capitalismo comercial. A segunda fase é o capitalismo industrial, que começa a partir da primeira revolução industrial. A terceira fase, chamada de capitalismo financeiro ou monopolista, e a última fase, que é essa fase que nós vivemos hoje, chamado de capitalismo informacional. Então a gente nessa aula vai se deter no capitalismo comercial. Como foi que surgiu esse capitalismo? Como ele se apresentou naquele período do surgimento do capitalismo comercial? Então vamos lá. No capitalismo comercial, foque bem nisso que eu vou falar. Associe sempre o capitalismo comercial com as grandes navegações. Professor, por quê? Às vezes é bom a gente fazer essas conexões com momentos históricos, porque a gente, quando lembra desse momento histórico, vai associar a que etapa do capitalismo eu estou falando. Então, quando eu falo capitalismo comercial, associem sempre ele às grandes navegações. E o que foi essas grandes navegações? As grandes navegações foram quando potências europeias, principalmente Espanha, Portugal, França, Holanda, lançaram-se ao mar em busca de novos territórios. Ô professor, mas por que essas potências foram em busca de novos territórios? Aí é onde que eu vou falar um pouquinho com vocês por que essas potências lançaram-se ao mar. Então o que é que acontece, pessoal? Antes dessas potências lançarem-se ao mar em busca de novos territórios, acontecia o seguinte: a Europa, aqui, ela comercializava com quem? Com o Oriente. E como é que acontecia isso? Essa rota do Oriente com a Europa era feita através do mar Mediterrâneo, onde está aqui o cursor, certo? O que é que acontece? O Oriente, essa parte aqui, ó, que eu estou circulando, eles levavam mercadoria para a Europa. Que mercadoria eram essas? As chamadas especiarias: cravo, canela, pimenta, gengibre. Levavam também seda, porcelana, levavam tapetes, tinha algodão, tinha pau-brasil. E o que é que fazia? Esses produtos que saíam do Oriente, ele passava aqui pelo mar Mediterrâneo. Aí duas cidades italianas eram beneficiadas por essa rota, que era Gênova e Veneza. E a partir daqui essa mercadoria era distribuída para toda a Europa. O que foi que aconteceu? Nesse período, os turcos otomanos, ele conquistou aqui Constantinopla. E a partir dessa conquista de Constantinopla, eles começaram a elevar os impostos desses produtos que vinham de onde? Do Oriente, fazendo com que esse produto chegasse na Europa com um preço elevado. E o que é que acontece? A partir desse momento, os países que já tinham experiência em lançarem-se ao mar, como Portugal e Espanha, foram expandir territórios e esse período ficou conhecido como as grandes navegações. E o que foi essas grandes navegações? Aqui as potências europeias lançaram-se ao mar, primeiramente para quê? Para ir em busca de rotas para ir para o Oriente. Chegar aqui, pegar a mercadoria e voltar para a Europa. Só que muitas dessas embarcações, em vez de ir para o Oriente, vieram para onde? Para o Ocidente. E aqui conquistaram a América. Só que essa conquista da América, ela tem muitas coisas a ser debatida, que a gente vai ver agora um pouquinho. Então, a partir das grandes navegações, essa América ela foi conquistada e foi implantado na América o colonialismo. Lembre-se,
A partir das grandes navegações dentro do capitalismo comercial, surge então a conquista da América pelos europeus, e nesse período foi denominado de colonialismo. Então esse colonialismo foi marcado, pessoal, por muito derramamento de sangue. Por quê? Porque quando esses europeus chegaram na América, já existiam nativos que viviam nesse território. Aqui no Brasil a gente tinha o grupo Tupi, o grupo G. No México tinha os astecas, os maias. Ali na região do Peru, da Bolívia, tinha os incas. Então todas essas populações de nativos foram sendo dizimadas ao longo desse processo de colonização. Mas nesse processo de colonização, esses europeus não chegaram lá matando esses indígenas. Eles chegaram se inserindo na estrutura social desses indígenas. A partir do momento que eles foram conhecendo esses indígenas, eles foram conhecendo também o território e, posteriormente, eles começaram de fato a colonizar, e a partir daí começou a ocorrer o extermínio físico, que nós chamamos esse extermínio físico de quê? Genocídio. O genocídio nada mais é do que o extermínio físico desses nativos. Etnocídio, a gente diz o quê? Que é a destruição cultural. Porque quando morria esses índios, muito da sua cultura também ia embora. E aqueles que sobreviveram foram aculturados. Com essa aculturação, muitos tinham seu dialeto, muitos tinham seus cultos, suas religiões, e a partir dessa colonização, desse colonialismo na América, muitos passaram a adotar a religião do colonizador, a língua do colonizador, a cultura desses nativos. Muitas foram fazendo o quê? Se perdendo. E a gente chama isso de etnocídio. Genocídio, extermínio físico; etnocídio, a destruição cultural. E dentro desse colonialismo, o colonizador implantou o quê? O chamado pacto colonial. Como assim? A colônia só poderia comercializar com quem? Com a metrópole. E aí foi instituindo esse pacto colonial, e nesse pacto colonial, essa metrópole acumulou bastante capital, porque dessas terras eles tiravam especiarias, tiravam para o Brasil, implementaram a cultura da cana-de-açúcar, por exemplo, que a cultura da cana-de-açúcar é baseada em um tripé chamado latifúndio, monocultura e trabalho escravo. Então, através dessa monocultura, eles também extraíram e acumularam bastante capital. Esse acúmulo de capital foi gerando excedente e lucro para esse estado na Europa. E quem é que financiou essas grandes navegações? Quem se beneficiou com essa acumulação de capital? O Estado. O Estado interviu fortemente para que ocorressem essas grandes navegações. O Estado e a burguesia nascente. Então, nesse período do capitalismo comercial, havia uma forte intervenção do Estado na economia. Esse Estado, junto com os burgueses nascentes, financiaram essas grandes navegações. A partir dessas grandes navegações, ocorreu esse colonialismo, e a partir desse colonialismo, houve uma acumulação de capitais, e a partir daí surge a primeira divisão internacional do trabalho. O que isso significa? Naquele período do capitalismo comercial, as terras que foram ocupadas era chamado de quê? Colônia. Aquele colonizador que ocupou essas terras é chamado de quê? Metrópole. E qual era a função da colônia? Apenas mandar metais preciosos e especiarias para onde? Para a metrópole. E a metrópole, nesse contexto de divisão internacional do trabalho, mandava para a colônia produtos manufaturados. E aí se institui a primeira divisão internacional do trabalho. Dentro desse capitalismo comercial, eles se baseavam pela doutrina mercantilista. O mercantilismo, na verdade, ele foi uma política econômica que era vigente dentro do capitalismo comercial. A primeira dessa premissa mercantilista era a forte intervenção do Estado na economia, como eu falei anteriormente. Outra que eles se baseavam era o quê? A balança comercial favorável. Como assim? Todo país deveria exportar mais do que importar. O que é exportar? O que é importar? Exportar é vender. Importar é comprar.
E o que é que essas metrópoles tinham como objetivo? Vender mais do que comprar. Se eles vendessem mais, com o aumento das exportações, ele diminuía as importações e assim eles iam ter o quê? Uma balança comercial favorável. Consequentemente, eles teriam mais acúmulo de capital. Outra característica mercantilista foi o quê? O protecionismo. Como assim? Esses países europeus, essas metrópoles, elas faziam o quê? Aumentavam os impostos para os produtos que vinham de outro país, para forçar o quê? Que os produtos da metrópole fossem vendidos em detrimento dos produtos que vinham de outros países. E assim eles implantavam o protecionismo. Outra característica do mercantilismo é, como eu falei há pouco, a questão do pacto colonial, que a gente chama de monopólio. A metrópole, ela tinha exclusividade com o comércio em relação à colônia. Ou seja, a colônia ela só poderia comercializar com a metrópole. Isso era mais um fator que favorecia essa metrópole a acumular capitais. E por fim, naquela época, a riqueza de um país era medida pela quantidade de metais preciosos que eles tinham. Isso era chamado nesse período de metalismo. E o que é o metalismo? A importância e a riqueza desse país ela é determinada pela quantidade de moedas e metais preciosos que eles acumulassem. Dessa forma, se estruturava a política mercantilista, que era forte intervenção do Estado, balança comercial favorável, protecionismo, monopólio e o metalismo. Então, galera, nessa aula de hoje a gente viu um pouco os aspectos do capitalismo comercial. Então, pessoal, um abraço a todos, assistam essa aula, leiam os textos e fiquem em paz.